Debaixo de chuva, hoje eu vou mostrar para vocês um carro recém-lançado e que já é um grande sucesso de vendas. Mas será que ele vale realmente a pena? Esse aqui é o Volkswagen Thera Hi 2026, a versão mais completa deste novo carro da Volkswagen. Nessa avaliação completa a gente vai conferir quesitos como desempenho, consumo, acabamento, preço, espaço interno, vamos dirigir, vamos fazer 0 a 100, vamos falar de tudo para a gente entender se vale a pena ou não você levar para casa o Thera 2026. Como de costume aqui no canal, vamos começar falando sobre o design. E eu já peço desculpas pelo barulhinho aqui de chuva no guarda-chuvas, mas não tem jeito, a gente vai ter que gravar com chuva mesmo, porque São Pedro não está colaborando com a gente. A primeira coisa que eu cito para vocês é que aqui no Thera, mesmo nessa versão High, que é a mais completa, a gente não tem a grade iluminada, é só um filete prateado mesmo. O para-choque ali embaixo, nessa versão, nesse modelo que a gente está testando, não tem o pacote Outfit, então ele é num prateado, ele não é escurecido. Tem uma abertura ali no para-choque, onde ficariam os faróis de neblina, que infelizmente o carro não tem nenhuma versão. E falando sobre o conjunto de iluminação, ele é 100% em LED, mas tem algumas ressalvas. A guia de lanterna, que também é o DRL, fica ali na parte de cima, ela é dividida no meio, e a seta fica só do lado de dentro do carro, digamos assim. Só que aí ele desliga o DRL por inteiro. Eu acho que se ele desligasse só a parte onde a seta pisca, ficaria até mais bonito. A luz de lanterna também é ali, embora não mude a intensidade do DRL, e ali abaixo você tem o farol baixo e farol alto, do tipo por espelhos, mas também em LED. Agora, não tem farol alto automático e infelizmente também não tem regulagem elétrica de altura, sendo que isso o Polo tem. Outra coisa que me incomoda é que esse DRL nunca desliga, assim como a lanterna traseira. Então ligou a chave do carro, ele vai acender e se você estiver parado em algum local público, vai ficar chamando atenção à toa. Mas aqui pro lado a gente encontra lindas rodas de liga leve aro 17 com pneus medida 205/55, logicamente com perfil de uso urbano. Aqui tem o nome High, lembrando, ele é basicamente um Highline, mas a Volkswagen decidiu cortar metade do nome, então aqui no Thera chama só de Comfort, só de High, etc. Os retrovisores, como não tem o pacote Outfit, eles são na cor da carroceria, mas tem os repetidores de seta em LED que ficam bastante visíveis, inclusive. Como todo SUV ou crossover, tem aqui esse paralama em plástico preto que contorna todo o carro. Tem aqui a maçaneta na cor da carroceria também, depois a gente fala sobre a chave presencial. Agora, eu acho que faltou um black piano, um cromadinho, alguma coisa aqui no arco dos vidros. É tudo em plástico preto convencional, assim como a coluna B do carro e também o rack de teto. Pelo menos o rack de teto é funcional e você colocando aquelas barras transversais, ele suporta até 50 kg. Já olhando aqui de traseira, primeiro eu cito que eu acho ele um pouquinho gordo, digamos assim. A parte de cima não é muito larga, mas embaixo é. Então acho que poderia ser um pouquinho mais estreito. Ele parece que foi um pouquinho achatado, se é que vocês me entendem. Vamos aos detalhes. Você tem essa barra preta interligando as lanternas, mas ela não acende. O logo TSI relativo à motorização que a gente já vai falar para vocês. O nome Thera fica aqui no centro, abaixo do logo da Volkswagen. Esse modelo, como não está equipado com o pacote Outfit, tem esse acabamento prateado aqui no para-choque. E o para-choque em si ele tem esses desenhinhos aqui, ó, vocês perceberam? Ficou bem bonitinho. O aerofólio, ele tem essa parte em black piano, mesmo não tendo nesse modelo a pintura em 2 tons, e ele tem um design bem esportivo, eu achei, ó, bacana. E falando sobre iluminação, aqui é um ponto de destaque. Poderia ser melhor, infelizmente a Volkswagen não colocou a seta e a ré em LED, elas são do tipo convencionais. Porém, contudo, entretanto, a gente tem uma belíssima guia de LED para as lanternas, ela fica sempre ligada assim que você liga a chave do carro, e quando você pisa no freio, ela troca de posição, ela está na horizontal. Pisou no freio, ela desliga essa parte horizontal e liga 3 pontos na vertical. Isso é coisa que a gente via lá no Passat, a gente vê no Tiguan. Então realmente é de carro mais premium e está presente aqui no Thera, isso é muito legal. E olha que legal, não sei se vai conseguir focar, mas a gente tem aqui atrás, ó, alguns Volkswagen que foram muito importantes para a marca. O Fusca, o Gol e o próprio Thera. Até debaixo de chuva a gente está gravando hoje, então por favor, né, deixa o seu like aqui embaixo e hype o vídeo. É de graça e meu pai sempre diz, de graça até ônibus errado. Então por favor, façam isso para nos ajudar. Arrasta os comentários ali pro lado que você acha essa opção gratuita de hypar.
Agora falando para vocês sobre conjunto mecânico. Esse carro utiliza em quase todas as versões, exceto as aspiradas, o motor 1.0 170 TSI, que é aquele turboflex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende para nós uma potência máxima de 116 cavalos no etanol e 109 na gasolina a 5.000 rotações. Já o torque é de 16,8 kgfm com ambos os combustíveis, mas tem diferença na entrega. Com etanol está disponível entre 1.750 e 4.500 rotações, e com gasolina entre 1.750 e 4.250 rotações. Nessa versão ele é equipado com câmbio automático convencional de 6 marchas e a tração é lógico que é dianteira. Eu sei que vocês querem saber do desempenho do carro, mas antes vamos falar do peso, até porque isso está associado. Nessa versão High, que é a mais pesada obviamente, são 1.169 kg. Não é um carro assim tão pesado não. E a capacidade de reboque é de 400 kg num trailer com ou sem freio. Agora sim, os números de desempenho. Segundo a Volkswagen, ele acelera de 0 a 100 em 11,7 segundos com etanol e 11,8 com gasolina, quase a mesma coisa. Já a velocidade máxima 184 no etanol e 180 na gasolina. Mas lembrando que na hora do test drive a gente vai fazer um 0 a 100 com ele. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Segundo os números do Inmetro primeiro, na cidade ele faz 8,6 km por litro no etanol e 12,2 na gasolina. Já na estrada passa para 10,3 no etanol e 14,5 na gasolina. Eu andei bastante com esse carro e eu posso dizer que com etanol, geralmente eu fiz na cidade entre 7,2 até uns 9,5. Em condições muito favoráveis você faz 10, mas é mais raro. Tanto que no nosso trecho urbano, padrão do canal, com ar-condicionado ligado, start-stop ativado, no etanol, ele fez 8,1 km por litro. Já na estrada, geralmente eu fiz com ele entre 12,5 pelo menos e até uns 14,5 km por litro no etanol. Você consegue até um pouco mais se você dirigir de forma tranquila numa marginal, por exemplo. No nosso trecho padrão de estrada com ar ligado também no etanol, ele fez 14,7 km por litro. Vocês podem ver isso lá no nosso vídeo de viagem. Aproveitando o assunto, o tanque é mediano, são 49 litros, acho que poderia ser um pouco maior. E já que estamos falando de algumas informações técnicas, eu aproveito para citar que a suspensão dianteira é a tradicional independente McPherson e na traseira o convencional também eixo de torção. Agora, pelo menos os freios são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira. E esse carro tem também a frenagem automática pós-colisão. Explicando rapidamente, você teve um acidente onde ele acionou os airbags, ele vai então pisar sozinho no freio para evitar um segundo acidente. Isso faz bastante diferença. Também gosto de falar sobre plataforma e produção. Esse carro utiliza a base já bem conhecidíssima, a MQB A0, a mesma do Polo, do Virtus, do Nivus, etc. E a produção dele é brasileira, feito lá em Taubaté, no interior de São Paulo. Agora vamos aproveitar o carro aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Como sempre, eu vou fazer um comparativo com outros dois carros para a gente entender o quanto ele é grande ou pequeno. E dessa vez eu escolhi o Fiat Pulse e também o Renault Kardian, justamente os maiores concorrentes aqui do Thera. De comprimento, então, a gente tem no Volkswagen 4,15, o Pulse tem 4,9 e o Kardian 4,12. De largura, praticamente 1,78 no Thera ou 1,99 considerando os retrovisores, enquanto o Pulse tem 1,78 arredondando e o Kardian arredondando 1,75. De altura, desconsiderando as barras de teto, a gente tem 1,50 aqui no Thera, o Pulse tem 1,55 e o Kardian tem 1,54 desconsiderando as barras de teto também. Já o entre-eixos é de 2,57 aqui no Thera, 2,53 no Pulse e bem maior no Kardian, 2,60. Números que ajudam na superação de obstáculos? Na verdade, a Volkswagen só divulgou o vão livre em relação ao solo, que é de 17,4 centímetros, de acordo com o manual do proprietário. Estamos agora do lado de dentro do Thera, pelo menos agora a gente não precisa usar guarda-chuva, né? Se fosse num Chevette a gente tava lascado. Vamos conferir como que é o acabamento? Tudo em plástico duro, exceto algumas pequenas regiões, como por exemplo aqui onde ela colocou essa, eu chamo de couro, mas na verdade é uma espécie de vinil, tem essa costura aparente e olha que legal, hein? Tem uma iluminação ambiente. Ela não é colorida, ela é só branca, mas ó, vou desligar para vocês verem a diferença. Ó.
Eu esqueci de mostrar isso aqui durante a noite, tá? Me perdoem, mas acho que deu para ver bem que hoje tá meio escuro. Falando sobre o acabamento em si, quando a gente compara, por exemplo, com um Polo, ele ficou um pouco melhor. Ele tem plásticos, digamos que mais agradáveis, encaixes também um pouco mais bem feitos. Mas ele é bastante simples ainda, né? Vocês viram que a maior parte é em plástico duro. Plástico duro aqui na parte de cima também, tem esse acabamento em black piano, a maçaneta com design diferente, mas mantém aqui a abertura e travamento das portas de outros Volkswagen. Todo plástico duro tem uma textura que lembra muito a do Pulse, hein? Isso aqui acho que foi meio copiado. Aqui é plástico duro, mas olha, essa grande região também nessa espécie de vinil ou couro com a costura aparente. E assim como a gente vê lá no EX30, tem esses detalhezinhos que lembram algo do espaço, né, como se fossem estrelas e etc. Eu achei que ficou bem legal. A parte onde você pega a porta ficou meio diferente também. A Volkswagen tinha aquela alça de mão aqui, que movimento estranho que eu fiz, né? E agora ficou mais moderno. Os retrovisores, eles têm ajustes elétricos, é claro. O legal é que você consegue ver o repetidor de seta piscando daqui de dentro do carro, ó. E o retrovisor tem a função de touchdown no lado direito, do lado esquerdo não tem. Embaixo um ótimo espaço para você colocar objetos, a saída de som. E aqui, ó, um grandíssimo porta-garrafas. Essa aqui tem 500 ml, é térmica. E ó, sobra espaço. E dependendo da garrafa, você coloca até uma de 2 litros aqui. Tá bom ou quer mais? Mais que isso não dá também, né? Não tem soleirinha exclusiva aqui nessa versão. Os tapetes de série já são em carpete. Tem essas travas. Pelo menos tem tapete, que o Polo nem tem. O banco do motorista tem ajuste de altura, logicamente manual. E agora tem esse acabamento aqui que o pessoal reclamava, que ficava tudo exposto. Falando sobre bancos, eu acho muito bonito, mas o apoio de cabeça é fixo, ele não tem ajuste variável. Tem o nome Terra aqui no centro, também esse acabamento lembrando as estrelas, muito bonito. E olha, já adianto que os bancos ficaram mais confortáveis em relação ao Polo, mas a ergonomia ainda não é o forte da Volkswagen. Vamos agora ao ar-condicionado. Vocês já sabem do que eu vou reclamar, né? Sabem, com certeza sabem. Não temos comandos físicos para esse ar, olha que triste, é tudo touchscreen. Então aqui você regula a ventilação, ou vai clicando aqui no meio, clicando dos lados. Aqui a temperatura, ó, tá vendo como é meio ruim? Não vai sempre. Todos os outros comandos, função automática e tal. Aqui você clica no menu, ele abre na central multimídia, porque você também pode fazer os comandos por lá. O ar, lógico que ele é digital, só que ele não é dual zone. E ele também não tem um botão off. Olha o espaço que a gente tem aqui disponível, poderia ser um botão off. Para você desligar, vamos supor que você está aqui, ó. Olha lá, ó como é ruim, ó. Para você desligar, você tem que arrastar todo para o lado e depois clicar aqui. Se você só clicar, só segurar, não adianta. E isso, enquanto você dirige, principalmente, é horrível. Seguindo aqui pelo console, a gente tem a saída de ar com acabamento em black piano, o aviso do airbag do passageiro, pisca alerta. Aqui embaixo, a Volkswagen felizmente redesenhou o console. Então agora a gente tem mais espaço aqui. Mantém uma tomada 12 volts lá no fundo, tem refrigeração para o carregador por indução, que fica desse lado, mas eu já adianto que comigo, muitas vezes ele desconectou sozinho, então acho que o espaço aqui não está muito bem acertado. E esse espaço aqui fica disponível para você colocar objetos ou até um outro celular, mas aí sem carregar, né? As tomadas USB que ficavam lá nos carros da Volkswagen, agora estão aqui atrás. Liberou também um espacinho aqui que serve, por exemplo, para você colocar o controle do portão, como eu faço. O botão de partida desse lado, a manopla de transmissão que a gente já bem conhece, acabamento em black piano que risca bastante fácil. E pessoal, lembra que antes tinha alguns espaços, né, como se fossem de botões? Aqui no Terra não existe mais esse espaço, porque a Volkswagen já pensou nisso. Mas nos outros carros também já tinha passado aqui para a central multimídia. Então você tem a abertura do porta-malas para ativar ou desativar os sensores de estacionamento, desligar o start-stop, o comando aqui então para o ar-condicionado e as configurações do carro. Freio de mão é manual, tá? Não tem um botãozinho, você vai ter que fazer isso aqui mesmo, ó. Raiz, tá? Tem aqui porta-copos e eles são, digamos que inteligentes, eles são moduláveis.
Isso porque você pode tirar aqui e você acha dinheiro. Olha que carro legal, hein? Brincadeiras à parte, tá? Não tem revestimento ali embaixo, mas você pode tirar tudo ou ir regulando do jeito que você preferir. Por exemplo, ó, é ruim de encaixar isso aqui, hein? Será que eu não brinquei daqueles brinquedos de encaixar na infância? Aê, foi! Agora a gente pode tirar esse aqui e deixar um porta-copos maior ou deixar ele aqui atrás e tem outro aqui atrás, tá? Esse não tem regulagem. Falando em regulagem, a gente tem aqui um apoio de braço. Não é metade dele, vamos dizer assim, na verdade. Porque ele é individual. E tudo bem que eu sou gordinho, né, meu? Então eu fico um pouco mais para a direita. Mas meu braço fica caindo para o lado. Ele é muito fino, isso não é legal, não é confortável. Ele tem uma roldaninha aqui embaixo que serve para você regular a altura. Então eu deixei ele um pouco mais alto. Mas assim, ó, eu estou muito desconfortável. O braço acaba caindo para o lado. O Polo, que é mais barato, ele tem um apoio de braço aqui com aquele baúzinho, com compartimento. Por que a Volkswagen tirou do Terra? Não vejo sentido. É corte de custo, né? Porta-luvas, ele despenca e despenca bastante. Tem um espaço até considerável, mas perdeu aqueles porta-moedas, porta-documentos que tinha. Agora ele é mais simples. E tem iluminação, embora não seja em LED. Refrigeração, que até o Polo tinha antigamente. Hoje é só de, se eu não me engano, Taos para cima. Falando em cima, a gente tem aqui esse revestimento escurecido no teto. Faltou um porta-óculos ou uma alça de mão para o motorista, mas vocês não vão acreditar. Você acredita que você está vendo isso aqui, alça de mão nos Volkswagen? Você que reclamava tanto desse ponto, aí a Volkswagen atendeu. Agora você vai à loucura, hein? Volta suavemente. Infelizmente não tem aqui o ajuste de altura para o cinto de segurança do passageiro, mas tem aqui pro do motorista. Retrovisor interno, ele é do tipo eletrocrômico, mas o que eu não gosto é que você não consegue desligar. Então, bater uma luz um pouquinho mais forte, ele vai sim escurecer, você querendo ou não. Quebra-sol, vamos ver. Ele tem porta-documentos, tem iluminação apesar de não ser em LED e o espelhinho com tampão. Para o passageiro, exatamente a mesma coisa, com exceção aqui do porta-documentos. Agora, outra mancada da Volkswagen é que o console superior aqui é muito mais simples. Ele lembra do Polo Track, por exemplo. É o mesmo sistema de luzes, ó. O Polo Highline, que é mais barato do que o Terra, logicamente, ele tem um console de teto mais refinado, inclusive com um porta-óculos. Volante multifuncional, ele tem um revestimento em couro, o design que a gente já bem conhece dos Volkswagen, gosto bastante desse volante. Tem um ajuste de altura e profundidade, lógico. Do lado direito se encontra os botões para mexer no painel, para passar as músicas e etc, comando de voz, blá blá blá. E do lado esquerdo você tem aqui o piloto automático adaptativo e ali para você aumentar ou diminuir o volume. Só que esses comandos multifuncionais, eles não funcionam se a chave do carro estiver desligada. Outra coisa, tá? Vamos supor que você quer dar aquele toquinho na buzina para cumprimentar, agradecer alguém. É difícil, tá? Ó, é bem escandaloso. A gente tem pedal shifts para fazer as trocas de marcha no modo manual se você quiser. Tem sensor de chuva com regulagem de sensibilidade, geralmente ele funciona bem. E do lado esquerdo aqui a alavanca de seta. Você tem aquela função como living home, ou seja, ele acende os faróis quando você destranca e quando você vai sair do carro você dá um toque aqui para ele deixar os faróis ligados por um tempo. Mas o máximo que você consegue regular é 30 segundos. Na Fiat você consegue regular 210 segundos, é muita diferença. Vamos agora ao painel de instrumentos. Ele possui aqui 10,25 polegadas, é o Active Info Display que você já bem conhece. Quando você entra no carro pela primeira vez, ele faz uma animação bem bonita da Volkswagen, mas quando liga o painel não, então é difícil de mostrar para vocês. Primeiro, usando o botão View aqui do volante, você seleciona entre os modos de visualização. Então, por exemplo, aquele que estávamos, esse ou o mais tradicional. A primeira coisa que eu cito para vocês é que ele só mostra quilômetros cheios. Então reparem ali no odômetro na parte de baixo que ele não mostra os metros. E nos trips também a gente tem aqui o desde abastecimento, tem dando um clique no OK o desde a partida. O desde abastecimento ele reseta sozinho. Esse desde a partida, se você deixar muito tempo o carro desligado e trancado, ele vai resetar sozinho, mas você pode resetar manualmente também, ó.
e tem ainda o longo prazo. Isso aqui ele só vai resetar quando você quiser mesmo. E em todos eles você não vê os metros, então se a gente rodou 12,9 km, o que já é praticamente 13, ele continua mostrando como 12. Isso eu não gosto muito não. Tempo e a velocidade média ficam mudando mesmo com o motor desligado se a chave estiver acionada. É outra coisa que não faz sentido, mas que as montadoras insistem em deixar essa programação, sabe lá Deus por quê. Antes que eu esqueça, já vou aproveitar para citar que quando você coloca no modo Sport, ele não muda o layout, ele só muda ali a posição do câmbio e passa a mostrar a marcha que está engatada, bem que já poderia mostrar também no D. Agora vamos mostrar as outras telas que você tem. Passando aqui para cima e para baixo, ainda nos dados de condução, né? Você encontra o consumo instantâneo, o trip, que é o único que mostra os metros, que ele fica ali separado, tá? O restante é tudo quilômetros cheios. Outro toque para cima você tem a temperatura do óleo, o velocímetro, a autonomia e volta aqui para a vista geral que estávamos. Se você clicar no View, olha que bonito que fica. Esse aqui ele aparece um tera ali no meio, bacana isso, né? Para a direita você encontra os assistentes à condução. Então você tem ali as animações relativas ao ACC, por exemplo, ou o sistema de permanência em faixa. Quando você passa aqui para o lado, você tem as informações ali da música, inclusive ele mostra até a capa do disco caso tenha essa informação gravada, né? Para cima e para baixo você troca a fonte de áudio. Tá complicado manter focado aqui, hein? Para a direita você tem as informações do seu telefone, para cima e para baixo você consegue fazer uma ligação também. Aqui o status do veículo, indicando se tiver alguma coisa errada, e volta aqui para os dados de condução. Poderia ter até mais algumas informações, mas de modo geral esse painel é sim bastante completo. E quando você desliga, ele também faz essa animaçãozinha mostrando quais foram os dados da sua última viagem. E tem uma coisa sobre o painel que eu já estava esquecendo de comentar. Aqui na central multimídia você acha a opção do Active Info Display. Então você pode selecionar quais as informações que vão ficar ali nas laterais. Esse é o padrão, mas no perfil 1 você pode configurar, por exemplo, do lado esquerdo, o áudio, a aceleração, que é como se fosse um econômetro, o consumo instantâneo, a distância do trajeto, o tempo de viagem, a autonomia, e volta aqui para o áudio. Isso você regula também do lado direito e tem dois perfis, caso você queira salvar também uma outra predisposição. Estamos aqui de novo do lado de fora do carro, agora para a gente falar sobre a chave presencial. Tem aquele design já bem conhecido da Volkswagen há muitos anos, né? Bem que poderia mudar. Deixa eu fechar logo os vidros e já destaco para vocês, com um simples toque tanto na chave quanto na maçaneta, já sobe automaticamente todos os vidros até o final, e quando terminar, ele ainda dá um pisca-alerta ali, justamente para indicar que fechou tudo até o final. Agora, o Polo, por exemplo, já teve no passado o botão touch aqui na maçaneta. Agora os carros da Volkswagen, a maior parte deles, estão vindo com esse botãozinho físico onde você tem que clicar mesmo. Antes era só colocar a mão aqui que ele já destravava ou você trancava pelo botão touchscreen. E a chave, considerando que já mudou bastante coisa do carro, poderia mudar essa chave também, né? Tanto que ela ainda tem o canivete exposto aqui, por mais que seja presencial. Também falta uma partida remota do motor e, quem sabe, um botão de sinalização. Pelo menos, segurando aqui o botão de abertura, ele também abre os vidros. E aí, se você soltar, nesse caso, eles vão parar no meio. Para fechar, ele vai sozinho. A lista de equipamentos completa eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas vamos ressaltar alguns detalhes sobre a central multimídia. Essa é a Volkswagen Play Connect, com tela de 10,1 polegadas que vocês já bem conhecem. Ela tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, tem apps nativos na própria central. Então, por exemplo, o Waze, até o Abasteça Consciente, que eu sempre mostro para vocês, né? Agora o carro está desligado, mas se liga aqui, ele te mostra o percentual de etanol que tem ali no tanque. Pode ver que o tanque não está cheio, tá? Ele mostra do combustível do tanque o quanto tem de etanol. Tem uma calculadora para você também descobrir qual que compensa mais. Isso aqui é com base no consumo do Inmetro, tá? Não do carro em tempo real. Essa central ela também tem 4 entradas USB do tipo C, só faltou do tipo A. Tem perfis, então se você quiser trocar as configurações, as contas e tudo mais rapidamente, sem ter que trocar uma por uma, você muda o perfil aqui de cada motorista. Tem também o sistema de conectividade inteligente Meu Volkswagen, então pelo smartphone você consegue fazer algumas operações do carro, buzinar, subir e abaixar os vidros, etc. E tem também no aplicativo o Otto, que é a inteligência artificial que estreou aqui no Tera.
E aí você pode até, por exemplo, perguntar para ele se a autonomia até o lugar que você vai, que você programa no GPS, se é suficiente ou não. Essa central multimídia tem uma tela muito bonita também, né? Boa definição. E ainda 6 alto-falantes, um em cada porta, mais os tweeters. Vamos aproveitar para mostrar para vocês a câmera de ré. A qualidade, sinceramente, eu não acho muito boa, não. E não tem linhas de guias dinâmicas e nenhum modo de visualização. Não tem zoom, não tem nada. E sempre fica aqui o sensor de estacionamento do lado esquerdo. Agora, estão vendo este botãozinho aqui? É porque esse carro tem a frenagem automática em manobras, tanto para frente quanto para trás. O sistema de som, eu defino como mediano, tá? Ele não está como um destaque perante os concorrentes, mas também não se destaca negativamente, né? Agora, nessa central faltam comandos físicos, né? Então você tem que clicar aqui e depois... Ó, entrei no Waze sem querer. Ô, sai daí! Pelo amor de Deus, olha lá. Eu clico aqui e depois arrasto, então. Só clicar aqui dos lados também não adianta. E esses comandos aqui, como eu disse, não funcionam com a chave ligada, então você vai ter que mexer por lá. Outra coisa que eu lembro vocês é que quando você desliga o carro, muitas vezes ele coloca ali um alerta perguntando se você não esqueceu de alguma coisa, tá vendo? Ó? Algo simples, né? Mas vai que te ajude. Mas e aí, quanto custa o Volkswagen Tera? Nessa versão High, na linha 2026, são R$ 144.390. Isso pelo preço de tabela, tá? É provável que na concessionária você consiga pagar mais barato. Só que você tem opcionais também para este carro. O pacote Outfit traz bancos com revestimento exclusivo, retrovisores e teto pintados em black piano, emblemas e rodas escurecidos e apliques em black piano nos para-choques. Isso por R$ 2.440. Esse não está equipado na unidade que a gente está testando. Agora, o pacote ADAS está. Ele traz sensores de ponto cego com assistente na direção e alerta de tráfego cruzado traseiro e também o sistema de permanência em faixa com correção automática do volante. Esse pacote custa R$ 3.020. Para por aí? Não, senhor, a gente tem as cores ainda. Nas sólidas existe a preto ninja, que é a única gratuita, e o branco cristal custando R$ 900. Nas metálicas, azul ártico, que é nova, cinza platinum, o prata lunar, que é esse aqui que a gente está testando também é novo, e o vermelho hipernova, que também é novo, cada uma por R$ 1.750. Não tem cores perolizadas. O total, então, dessa unidade com prata lunar mais o pacote ADAS vai para R$ 149.160. Meio caro, né? Vamos falar daqui a pouco na conclusão se vale a pena ou não. Vamos falar de garantia e revisões. A Volkswagen te dá 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e as revisões bem convencionais acontecem a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses, aquilo que ocorrer primeiro. Aqui dos bancos traseiros, primeiro essa visão mais ampla do interior, que mudou em relação aos outros Volkswagen, então eu acho bastante bonito. O acabamento aqui atrás é igual lá na frente, mas não tem o nome Tera, mas os bancos realmente são nitidamente mais confortáveis. Continua faltando apoio de braço, infelizmente, mas agora tem a alça de mão aqui em cima e o porta-cabides que já tinha antes, isso dos dois lados. Esqueci de falar, mas o carro tem 6 airbags também, tá? Incluindo aqui o de cortina. Acabamento de porta, aqui já decepciona. Ele é bastante bonito, tem aquele plástico texturizado como se fosse o Pulse de novo, mas ó, nem tecido a Volkswagen colocou aqui atrás, hein? E o espaço aqui de porta-objetos até que é bom. Tem um porta-celulares aqui na parte de cima, mas não tem o porta-revistas em nenhum dos dois bancos. Em cima a gente tem aqui iluminação dupla. Falando sobre espaço interno agora, eu lembro que eu tenho 1,93 de altura, o banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir, e o espaço que não sobra aqui atrás é este aqui. Realmente muito apertado, ó, dificuldade para passar a minha mão. Não cabe uma mochila, uma bolsa, já vai ser difícil de colocar aqui. Então o espaço interno é um ponto bastante negativo. Tudo bem que eu sou grande, mas se eu pôr mais para frente o banco, eu fico desconfortável. Outro ponto negativo é que aqui não tem as saídas de ar traseiras, e isso o Polo tem. Pelo menos manteve ali 2 saídas USB do tipo C. E para a cabeça eu também esperava um pouco mais. Sinceramente, no Polo eu acho que eu não ficava assim encostando realmente no teto. Aqui eu estou empurrando ele um pouco. Não sei porquê, mas parece que o teto do Tera é um pouco mais baixo. Não sei se isso faz sentido. E vamos falar agora para vocês sobre o porta-malas. Ao contrário do Polo, felizmente aqui você consegue abrir por um botão
na tampa. Já vou falar primeiro de capacidade para vocês. São 350 litros naquela medição VDA, que é mais páreo com a realidade, né? É feito com bloquinhos a medição. Mas a Volkswagen também divulga o número em litros líquidos, onde ele sobe para 407. No Fiat Pulse, por exemplo, são 370 litros líquidos, então é menor, enquanto um Renault Kardian tem 358 litros em VDA, então é um pouquinho maior do que o Thera. Infelizmente, aqui a gente não tem o piso variável do porta-malas. É algo que antigamente até mesmo o Polo tinha e hoje não existe mais. Tem pelo menos iluminação ali do lado direito, mas ela é do tipo convencional, agora ela está apagada, mas não é em LED. E tem ali ganchinhos para você fixar algumas coisas. E o acabamento do porta-malas pelo menos é em carpete, né? Não é naquele plástico rígido. Aqui em cima você tem trava anti-sequestro e ali o triângulo do carro pendurado. Vai ser difícil de mostrar isso segurando o guarda-chuva, a câmera, tudo ao mesmo tempo. Mas levantando aqui o piso, ele é bem levinho, né? E a gente tem um step daquele tipo mais fininho mesmo, temporário. Para fechar o porta-malas, se é que eu vou conseguir com uma mão só, é do tipo manual mesmo, lógico, né? Antes de ir para o nosso test drive, eu quero citar aqui para vocês uma função muito irritante. Aliás, a função creeping, que é essa que eu estou falando, todo carro automático tem. Você está na ré ou então no D para ir para frente, soltou um pouquinho o pé do freio, o carro começa a andar. Mas aqui no Thera, essa função é muito agressiva. Isso é muito difícil de mostrar pela câmera, tá? Você vai perceber realmente quando dirigir o carro. Mas para você manobrar, principalmente em lugares apertados, um pouquinho que você solta do freio, ele já anda muito. Começando o nosso test drive, primeira coisa que eu cito para vocês é sobre a posição de dirigir, que eu sinceramente acho um pouco difícil de encontrar. Ela não é tão alta, considerando que é um crossover, né? A gente tem até no Polo, digamos assim, me parece ser algo parecido. No Polo eu acho um pouquinho alto. Nesse carro, por ser um crossover, é normal, tá? Então não acho exageradamente alto. Agora, você demora para achar uma posição confortável. Isso, pelo menos eu tendo 1,93 de altura e muitos quilos. Mas eu fiquei bastante tempo regulando ali o encosto do banco, aí mexe na direção, põe ela mais para baixo, mais para cima, mais para frente, mais para trás. Aí mexe também no trilho do banco. E eu demorei para achar uma posição confortável. E depois eu até cansei dessa posição em alguns momentos e tive que fazer esse processo todo de novo. Depois que você acha, ele até fica numa posição razoável, mas até achar é realmente um pouco difícil. E não é exclusividade aqui do Thera, isso acontece em vários Volkswagen. Vamos falar um pouco sobre a direção. Eu acho ela bem acertada aqui na cidade. Tem uma certa folguinha aqui no começo, mas não é tanto quanto a gente viu lá no Tiguan, por exemplo. Aqui ainda é menos. E vamos agora então para o nosso momento de testar a dinâmica do carro. Lógico que tá chovendo, então eu serei um pouquinho mais contido, tá? Mas vamos sim descer um pouco mais rápido do que o normal no nosso ponto de sempre. Eu coloquei no modo Sport, embora ele vá mudar realmente só a relação do câmbio, né? Mas ó, a gente tem uma boa dinâmica nesse carro, estão vendo? A direção, ela é bem responsiva, ela é bem direta, considerando que não é um carro esportivo. Você tem um pouquinho de rolagem de carroceria? Tem, lógico, não é um super esportivo isso aqui, mas é bem pouco perto dos rivais. Com comparação com o Pulse, por exemplo, isso aqui é bem melhor. Passando ó, a 8, 9 por hora na lombada com certa tranquilidade. Não é dos mais altos do segmento, mas eu não raspei esse carro nenhuma vez, eu não achei ele muito baixo não. Mais uma valeta aqui na frente, ó. Ó, passei também com tranquilidade. Agora eu quero aproveitar que a gente parou aqui para falar um pouco para vocês sobre o start-stop. Uma pequena aliviada do freio, ó, vou só relaxar um pouco o pé. Já ligou. Então realmente eu acho que por você estar somente aliviando um pouco o freio, ele não precisava religar a motorização. Entendo que ele quer ser mais rápido, digamos assim, mas às vezes o que eu disse, você só relaxa um pouco o pé e ele já liga novamente. Falando um pouco sobre isolamento acústico, aproveito até para citar que os limpadores são bastante barulhentos, tá? Isso é normal de Volkswagen, inclusive do Polo, que é bem próximo desse carro. E também o vidro traseiro, ó. Não sei se vocês escutaram, mas o limpador ele sempre dá uma enroscadinha, mesmo se estiver bastante molhado. Você vai parar onde, meu amigo? Decide. Meu, a pessoa para no meio da rua. Agora, ó,
aproveito para dizer, vocês perceberam que quando a gente para o carro, ele diminui a velocidade do limpador? Olha essa pessoa indecisa, Jesus, não sabe se entra, se fica, se dá ré, se estaciona, se sai voando. Jesus amado, hein, meu amigo? O isolamento acústico em relação a vento, barulho de motorização, eu vou considerar como mediano perante a categoria. O Pulse, por exemplo, que é um grande rival desse carro, eu acho que tem um isolamento acústico pior do que o Thera, mas isso não faz com que o Thera tenha um isolamento acústico super primoroso, tá? Pessoal, nós vamos agora para o nosso teste de desempenho. Já desliguei o controle de tração e estabilidade, desliguei o start-stop, estou desligando agora o ar-condicionado, mas é lógico que o piso está molhado, então ele vai distracionar. E eu não consigo ver o 0 a 100 em tempo real, eu vou colocar na edição para vocês, então vocês vão saber o resultado antes mesmo do que eu. Vamos lá então, pessoal, vai abrir, ó, saindo um pouco mais forte. Distracionou pouco, viu? Quase não distracionou nada, na verdade. Ó, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Realmente, né? Tá chovendo bastante, a gente sabe que isso prejudica o desempenho, mas dá pra gente ter uma noção. Lembrando que o carro está abastecido com etanol no tanque, onde ele tem um pouco mais de potência, embora o torque seja o mesmo. Sobre o desempenho, eu não acho que é um ponto negativo, mas ele é mediano. Isso porque, pessoal, ele faz um pouco de falta. Quando você pega um 200 TSI, como o Polo, por exemplo, tinha anteriormente, você percebe que o carro anda mais. E eu acho que esse a mais poderia estar presente aqui também no Thera. Então nessa versão High eu acho que deveria ter o motor 200 TSI. Lá são 128 cavalos e 20.4 de torque, mais dos que o 116 e 16.8 aqui desse 170 TSI. O carro não é manco, mas eu tô sozinho aqui dentro, embora eu tenha o peso de 2 pessoas, e ele não te empolga. Ele é o suficiente, digamos assim, para um carro de hoje em dia. Então você consegue fazer retomadas relativamente rápidas, embora ele tenha esse delay gigantesco que vocês viram. Então assim que você pisa fundo no acelerador, ele demora para reduzir e depois acelerar, mesmo no modo esporte, como estávamos até agora. Mas tirando isso, ele é um carro ágil, sim. Mas a gente tem carros que andam mais, como por exemplo o próprio Fiat Pulse. Falando um pouco agora para vocês sobre como é dirigir o Volkswagen Thera no dia a dia. Eu posso dizer que, como quase todo Volkswagen, ele é um carro bastante gostoso de dirigir, embora tenha suas ressalvas, como todos têm. Então no dia a dia ele é um carro gostoso de você utilizar, exceto pela função Creeping e o Start-Stop, que irritam bastante, mas pelo menos o Start-Stop você consegue desativar pela central multimídia se você quiser. Tirando isso, ele é um carro bom de usar, ele é prático, ele é pequeno, então sim, prazer ao dirigir é um ponto positivo do Thera High. Vamos fazer um teste sem o modo esporte, tá? 35 por hora, pé no fundo. Olha o delay que a gente tem, né? Demora bastante, ó. Mas ele responde bem, a gente tem uma lombadinha quase inexistente ali, né? E ó, é um carro ágil pro dia a dia, principalmente aqui na cidade. Só não é empolgante, né? Como eu disse, tem concorrentes com mais desempenho. Se você pegar, por exemplo, um Renegade Altitude, que de tabela é o mesmo preço desse carro, basicamente, né? Aí realmente lá é 1.3 turbo, vai andar muito mais, né? O Tiggo 5X, que é 1.5 turbo, provavelmente anda mais também. Agora vamos falar sobre suspensão, entrando aqui na nossa rua esburacada. Que susto! Alguém tá com a água lá da ponte. Vou ficar até quieto para vocês ouvirem. Passando por desníveis, ó. Faz um barulhinho ou outro de acabamento, principalmente lá atrás no tampão do porta-malas, é a impressão que eu tenho. E você escuta bastante nesse carro também o combustível balançando no tanque. Agora, a suspensão eu achei consideravelmente confortável para um Volkswagen. Quando você passa por desníveis mais altos, você ainda sente que ela é mais durinha, padrão também de Volkswagen. Não é tão macia quanto o de um Fiat, por exemplo. Mas se você pegar o Polo, eu achei esse carro consideravelmente mais confortável. Não é uma diferença imensa, mas é mais confortável. Então o conforto eu vou citar aqui como um ponto mediano, tá? Não é o melhor da categoria, mas está longe de ser ruim também. Só em buracos mais profundos que aí você escuta um barulhinho da suspensão, uma pancadinha um pouco mais
seca, o que ajuda na dinâmica, como vocês viram. Mas afinal de contas, vale a pena ou não você levar para casa o Volkswagen Thera? Como pontos positivos, eu cito o consumo, o conforto, a dinâmica, a iluminação dianteira, o painel de instrumentos, a central multimídia, a segurança, o sistema ADAS como um todo e também o prazer ao dirigir. Pontos medianos, o desempenho, o acabamento, o porta-malas, a iluminação traseira, equipamentos, sistema de som, posição de dirigir, isolamento acústico, preço e custo-benefício. Pontos negativos? Sinceramente, o espaço interno. Se vocês quiserem, dá até para considerar o acabamento como um ponto negativo, mas os outros SUVs subcompactos também não têm um acabamento assim muito primoroso não. Alguns equipamentos que eu senti falta aqui no Thera Hi: faróis de neblina, comandos físicos para o ar-condicionado e central multimídia, partida remota do motor, retrovisores com rebatimento elétrico, tomada USB do tipo A, regulagem elétrica de altura dos faróis, farol automático, saídas de ar traseiras, apoio de braço duplo e também a centralização de faixa. Agora, para a gente entender o quanto esse carro é caro ou barato, vou comparar com seus concorrentes. Eu começo por um carro que não é exatamente um rival direto, mas eu posso citar, que é o Citroën Basalt na versão Dark Edition 1.0 Turbo por R$120 mil. Logo em seguida tem o Jeep Renegade Altitude 1.3 Turbo já 2027 por R$130 mil. Caoa Chery Tiggo 5X Pro 1.5 Turbo por R$145. O Peugeot 2008 na versão intermediária Allure 1.0 Turbo por R$145 também. O Chevrolet Tracker LT 1.0 Turbo também R$145 mil. O Nissan Kite Advance 1.6 aspirado por R$147. Depois o Honda WRV EX 1.5 aspirado também por R$149. O Renault Kardian Iconic 1.0 Turbo por R$150. O Fiat Pulse Impetus 1.0 Turbo híbrido leve por R$151. O Toyota Yaris Cross na versão de entrada XR 1.5 aspirado por R$152 mil. Depois vem o Hyundai Creta Comfort Safety 1.0 Turbo também por R$157 mil. Uma briga dentro da própria casa, o Volkswagen Nivus Comfortline 1.0 200 TSI por R$158. E por último, o Volkswagen T-Cross 1.0 Turbo também 200 TSI, é lógico, por R$161 mil. Eu posso então fugir aqui da chuva para não molhar a câmera, né? E concluir para vocês que o Thera Hi é um carro semelhante ao Polo Highline, que inclusive a gente testou recentemente. E analisando os dois carros, a gente pode ver que bastante coisa evoluiu e que o Thera, até por ser um projeto mais novo, é realmente um carro melhor de modo geral. E ao contrário de quase todos os Volkswagen, pelo menos ele tem um preço, digamos que condizente com seus rivais, e não exatamente acima como de costume. Agora, esses detalhes negativos que eu comentei no vídeo, a Volkswagen poderia resolver facilmente, a maioria deles. Se ela fizesse isso e colocasse o motor 200 TSI ao invés do 170, acho que ficaria praticamente perfeito. Em resumo, entre os SUVs subcompactos, se você gostar bastante do Thera, acho que vale a pena sim. Mas quando a gente tem um Renegade Altitude na casa de R$125 mil em promoção, aí a vida fica um pouco difícil aqui pro Thera Hi.